Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula é correção das atividades do livro de História de vocês, páginas 123, 125 e 127. Página 123. De acordo com o texto, como era a vida das mulheres no antigo regime? Era preciso ler o texto, que estava nessa página. As mulheres que viviam no antigo regime se restringiam basicamente ao ambiente doméstico. Elas eram criadas, para exercer o papel doméstico dentro de casa. Mas o texto também mostra que muitas delas enfrentavam a submissão e exclusão a que eram impostas, contrariando a ordem estabelecida. Inclusive nós vimos, que muitas mulheres que foram insubmissas, que tentaram adquirir a sua independência, elas foram perseguidas também pela igreja, foram acusadas de bruxaria, Número 2. Podemos afirmar que elas eram completamente submissas aos homens? Justifique sua resposta. Não. O texto nos mostra exemplos de mulheres que se tornaram grandes escritoras de textos que defendiam os direitos das mulheres. Uma delas chegou até a participar de combates armados, algo tipicamente masculino para a época. Muitas mulheres também assumiam o controle de atividades comerciais na ausência de seus maridos. Número 3. Naquela época, algumas atividades como participar de lutas em combates armados ou torneios de esgrima eram consideradas práticas masculinas. E atualmente, ainda existem diferenças entre atividades realizadas por homens e por mulheres? O que a gente precisa refletir é que, desde aquele período até atualmente, houveram várias conquistas em relação à posição da mulher na sociedade. Ainda existem muitas desigualdades. A equidade, como que a igualdade de oportunidades, ela ainda não foi alcançada. Muitas mulheres ainda sofrem pela violência de gênero, que é a violência por ser mulher, e desigualdade no mercado de trabalho. Recebem salários inferiores que os homens, mesmo exercendo a mesma função. 4. Vimos que as mulheres atuaram de diversas formas para resistir à dominação masculina durante o antigo regime. Na sua opinião, de quais maneiras as mulheres lutam pela igualdade hoje? Cite alguns exemplos. É na opinião de vocês, tá bem? É de acordo com o conhecimento que vocês têm acerca deste assunto. Mas sempre a gente vê em noticiários, na mídia, principalmente nas mídias digitais, movimentos de mulheres, movimentos inclusive feministas, para garantir essa equidade, o direito a essa equidade à mulher. Atualmente existem muitos movimentos e organizações ligados à conscientização, à luta pela igualdade e à defesa dos direitos das mulheres. Com o avanço das mídias digitais, mulheres organizam e participam de passeatas, palestras e outros eventos que discutem a importância feminina na sociedade. Nelas são levantados temas importantes como o feminicídio, o abuso e o assédio sexual, a disparidade que existe nos cargos e salários de homens e mulheres. Elas, em geral, ganham menos que seus colegas do sexo masculino de mesmo cargo e ocupam poucos cargos estratégicos nas empresas. Página 125, número 1. Identifique o que foi o absolutismo utilizando como base a expressão "o Estado sou eu", a famosa frase do rei francês Luís XIV. A frase ela destaca a postura política centralizadora do monarca francês. Ela expressa, a personificação do Estado, O próprio rei é o Estado. Essa frase ilustra o absolutismo, porque o absolutismo foi caracterizado pela completa centralização do poder nas mãos do rei. É o rei que define estratégias econômicas, é o rei que define estratégias políticas, é o rei que define as leis, 2.
Explique com suas palavras o que você entendeu sobre o conceito de antigo regime. Lembrando que esse termo antigo regime ele foi adotado após 1789. No antigo regime, o poder ele estava concentrado nas mãos do monarca, que estabelecia as leis e as políticas econômicas, decidia sobre o uso do dinheiro do Estado e buscava controlar a Igreja, e que na estrutura social prevalecia a sociedade de ordens e dos privilégios. Privilégios dos monarcas, privilégio da nobreza, né? Privilégio da burguesia também ao apoiar o monarca. 3. Complete o quadro abaixo com um breve resumo sobre as ideias dos três teóricos do absolutismo: Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. Nicolau Maquiavel. Os interesses do Estado estão acima do indivíduo e cabe ao soberano do poder absoluto preservar o Estado, usando de todos os meios possíveis. Ou seja, segundo Maquiavel, o Estado ele tinha que adotar qualquer medida para prevalecer o seu poder. Thomas Hobbes. Apenas um Estado forte, um Estado absolutista, pode equilibrar a sociedade. Sem isso, haveria insegurança e caos social. Jacques Bossuet. O poder do rei é incontestável, pois foi delegado por Deus. É aquela visão, gente, que vinha desde a Idade Média, de que o rei ele tinha poderes divinos, Número 4. Quais eram os interesses políticos envolvidos na luta religiosa entre huguenotes e católicos na França? Os huguenotes eles eram os protestantes, tá bem, gente? Esse conflito vai ser pela disputa de poder, Uma disputa de poder que vai acabar também se tornando um conflito religioso. A disputa pelo poder político entre duas famílias poderosas. Os Bourbon, que eram protestantes, e os Valois, que eram nobres de tradições católicas. A luta entre esses grupos pelo poder tornou-se também uma luta religiosa. Nós temos que lembrar que os Bourbon sucederam os Valois na dominação do reino francês. E foi com a dinastia Bourbon que o Estado absolutista francês ele se consolidou. Número 5. Quais fatores propiciaram o estabelecimento de uma república na Inglaterra em 1649? Foi insatisfação do parlamento com as medidas adotadas pelos reis Jaime I e Carlos I. Foi uma política intransigente, rigorosa, de ampliação de poder para consolidar o absolutismo, para consolidar a centralização do poder nas mãos do monarca, somada às perseguições religiosas que levou à Guerra Civil e à constituição da República Puritana. Por que os atos de navegação foram importantes para a economia inglesa? Eles garantiram à Inglaterra um imenso poderio militar e comercial. A Inglaterra passou a exercer o controle, do comércio marítimo, fortalecendo sua economia e transformando-a na maior potência marítima do período. 7. Explique em poucas palavras o que foi a Revolução Gloriosa. Essa Revolução Gloriosa, ela culminou, no fim do Estado absolutista inglês e na instauração do parlamento, da forma de governo parlamentar. Foi um movimento anti-absolutista que reuniu as duas facções políticas inglesas, os Whigs e os Tories, com o propósito de substituir Jaime II por um monarca submisso ao parlamento. Assim subiu ao trono Guilherme de Orange, prometendo respeitar o parlamento e as diferenças religiosas. 8. Observe a charge a seguir, cujo título é um estudo histórico. É essa a charge, Nós vemos alguns monarcas, observam? Esses monarcas estão de peruca, com roupas luxuosas, vestimentas luxuosas. Eles usam também sapatos de salto.
Neste período de Estado absolutista, gente, vão haver várias mudanças na sociedade, né? Regras de comportamento, regras de etiqueta, e a forma de se vestir também vai mudar. Aqui embaixo está escrito: a gente logo vê. Essa majestade toda vem da peruca, dos sapatos de salto alto e do manto. É assim que os barbeiros e os sapateiros fabricam os deuses que adoramos. Está fazendo uma crítica, né, gente? Essa charge foi feita em 1840 por William Thackeray, escritor, jornalista e caricaturista inglês, para satirizar a construção da imagem pública do rei. Observe-a com atenção e depois responda às perguntas. Letra A. Qual é a crítica presente na charge? A charge ela satiriza a imagem de pompa e riqueza do rei e faz pensar que toda a majestade era obtida por meio dos inúmeros acessórios, que todo o poder do monarca vem daqueles acessórios. É que esses monarcas também, gente, utilizam dessas formas de se vestir, desses acessórios, para afirmarem o seu poder, né? Para se tornarem os deuses, né, que são adorados pela população. Os reis eles se apoiavam mais em sua aparência do que em suas atitudes, em suas decisões, do que em sua forma de governo. B. Preste atenção na data em que a charge foi feita. A crítica poderia ser aplicada aos governantes da época atual? Converse com os colegas a respeito. É importante a gente perceber que a caricatura ela data do século XIX, de 1840. É um período posterior ao estudado neste capítulo, quando já não se via mais o soberano como uma figura divina. Porém, a construção de uma imagem pública que ressalte a posição de autoridade costuma ser preocupação de governantes de diferentes sociedades e épocas, né? Porque quando se destaca, gente, quando ressalta uma autoridade, né? É aquela forma de governo mais ditatorial, né? Podemos dizer assim. 9. Leia o texto a seguir. Explique a relação feita pelo autor entre a época das monarquias absolutistas e a atual, no que diz respeito ao comportamento dos governantes. Este texto, gente, ele está trazendo para a gente como os monarcas naquele período, né, no período do antigo regime, eles manifestavam, eles expressavam o seu poder através de vestimentas, né, através de ostentação de luxo, de riqueza. O autor vê uma linha de continuidade entre o período do antigo regime e a atualidade, especialmente no que se refere ao uso da propaganda como meio de submissão de um povo e legitimação do poder. Página 127. Na página 127, está pedindo para a gente observar essa imagem para responder as perguntas que se seguem. A gente pode observar que aqui se estabelece um comércio, né? Tem uma construção atrás. A gente observa que tem uma pessoa vestida de preto, gesticulando. Tem uma pessoa aqui que está fazendo anotações. Tem um feirante aqui que está jogando peixes dentro de uma bacia, está derramando peixes. Tem uma mulher que está de costas, né, para quem observa, e a gente observa, gente, que a vestimenta desta mulher, ela é diferente da vestimenta das demais mulheres. As demais mulheres estão com roupa simples, né, com um vestido, com um avental, estão vendo? Enquanto essa mulher, a roupa dela é mais trabalhada. Número 1. Quantas pessoas foram representadas na obra acima? Em geral, o que elas estão fazendo? Foram representadas 20 pessoas na obra. Elas estão comercializando, né, fazendo comércio. 2. A obra foi organizada pelo artista em torno de uma figura central. Como essa figura está vestida? A imagem foi organizada em torno de um homem vestido de preto com chapéu e peruca. Nessa pintura, uma mulher foi representada de costas para o observador. Ela usa roupas de cores fortes. Quais cores são essas? Ela veste uma saia azul e o resto de sua roupa apresenta uma estampa marrom alaranjada.
Compare a roupa da mulher de costas para o observador com a roupa das outras mulheres representadas. Quais diferenças você observa entre elas? A roupa da mulher de costas é mais trabalhada do que a das demais, com laços e drapeados. A roupa das outras personagens é mais simples. Elas usam apenas uma touca na cabeça e um avental sobre os vestidos. 5. Quais construções foram representadas na imagem acima? Alguma delas se destaca? É importante a gente perceber que há um prédio principal e provavelmente um mercado que ajuda a organizar a cena, e ao fundo é possível observar as construções de Paris. Na obra, há 2 homens que vestem casaca marrom e provavelmente usam peruca. Eles são ajudantes do comerciante. O que cada um está fazendo? Eles negociam mercadorias com outras pessoas. Um deles faz anotações em um papel e o outro despeja peixes em uma bacia. Quais diferenças podemos notar entre a pintura que representa Luís XIV, é a pintura da página anterior, mostra Luís XIV todo ornamentado, com peruca, até com meia calça, com uma roupa mais luxuosa, e com um sapato de salto. E aqui mostra uma parcela da população francesa daquele período. As pessoas da pintura se portam de maneira diferente da representada por Luís XIV em seu retrato. Como você descreveria o comportamento dos personagens dessa pintura? Os feirantes e os compradores da feira de peixes parecem mais à vontade e se comportam casualmente. Luís XIV foi representado de maneira posada, calculada. Finalizamos a nossa correção. Até a próxima aula, bons estudos para vocês e lembrem-se, juntos no caminho certo.